Nessa videoaula nós falaremos sobre o módulo de um número complexo. Então vou começar fazendo a definição do que é o módulo de um número complexo. Bem, nós sabemos que todo número complexo ele pode ser representado em um plano, o plano cartesiano, que vai assumir aí o que a gente vai chamar de plano de Argand-Gauss, e que nesse plano em que a gente pode representar qualquer número complexo, nós vamos ter que o eixo das abscissas, o eixo x, ele vai passar a ser o eixo real, e a gente tem que o eixo imaginário, que é o eixo y, o eixo y, na verdade, vai assumir o valor do eixo imaginário. Então, quando você representa um número complexo no plano cartesiano, no plano de Gauss, como a gente chama, o eixo x ele representa a parte real do número complexo e o eixo y ele representa a parte imaginária. Bem, esse plano, como eu falei, ele é chamado de plano de Argand-Gauss, e o ponto que vai representar o número complexo z, ele vai ser chamado de afixo de z. Então, todo número complexo ele pode ser representado por um ponto no plano de Gauss, e esse ponto que representa o número complexo, ele é chamado de afixo desse número complexo. Bem, assim, se a gente tiver, por exemplo, A e B números reais, e o número z pertencente ao conjunto dos números complexos, de modo que esse z ele é da forma A mais BI, isso aí seria a sua forma algébrica, nós temos a situação a seguir. Eu posso pegar aqui o eixo real, o eixo imaginário, e aí você toma aqui a parte real, que é o a parte imaginária, que é o B. Dessa forma, então, nós temos que o afixo do número complexo z, que é da forma A mais BI, é esse ponto que nós temos aqui no plano cartesiano. Bem, a partir desse ponto no plano cartesiano, a gente vai denominar o módulo do número complexo z como sendo a distância do afixo de z até a origem do plano cartesiano, ou seja, até a origem do plano de Gauss. Então, o módulo de um número, na verdade, nada mais é do que a distância entre o afixo desse número complexo e a origem do nosso plano de Gauss. Bem, é interessante a gente destacar que você pode representar o módulo de um número complexo z pela notação módulo de z, o módulo representado pelas duas barras, com o z dentro do módulo, mas alguns autores preferem a letra grega ρ para representar o módulo. Então, independente de você utilizar a notação de módulo ou a letra grega, o que importa é que essa operação representa o módulo de um número complexo, são as duas formas de representá-la, e em ambos os casos você está calculando a distância entre o afixo do número complexo e a origem do sistema cartesiano, do sistema de Gauss. Bem, então, como eu disse, essa distância entre a origem e o afixo do z é o que a gente representa como o módulo de z. Seria aí a representação geométrica do módulo do número complexo. Bem, se você observar esse triângulo retângulo que nós destacamos, nele a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, já que ele é um triângulo retângulo. Nós vamos perceber que a hipotenusa dele é o módulo de z. Além disso, esse cateto inferior ele vai ter a medida da parte real, que é A, e o cateto superior, na verdade o cateto que está na vertical, ele vai ter a medida da parte imaginária, que é o B. Então nós temos aí um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o módulo de z e os catetos medem A e B. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, nós vamos ter que o módulo de z ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. De maneira que eu posso escrever que o módulo de z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Bem, com isso, nós deduzimos a fórmula para se calcular o módulo de um número complexo. É só você pegar a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ou seja, o módulo de z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Bem, de maneira bem simples, eu já trago um exemplo para a gente poder colocar em prática esse cálculo do módulo. Então, dado o número complexo z, que ele é da forma 3 mais 4i, determine o seu módulo e faça a sua representação geométrica no plano de Gauss, no plano de Argand-Gauss. Bem, o que eu percebo? Pela observação do número,
nós temos que a parte real dele é 3, a parte imaginária é 4. Então o A vale 3 e o B vale 4. Daí então, lembrando que o módulo dele é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, então o módulo dele vai ficar a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então o módulo é a raiz quadrada de 9 mais 16, que é 25. Como a raiz quadrada de 25 é 5, então o módulo do número complexo Z é igual a 5. E aqui é interessante fazer uma observação. Como a definição de módulo ela vai me dizer que ele é a distância entre o afixo de Z e a origem, essa distância ela não pode ser negativa. Como a distância não pode ser negativa, embora nós saibamos que a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, mas eu pego apenas a raiz positiva, que é 5. Bem, tendo aí o módulo de Z que vale 5, a questão também pediu a sua representação geométrica, ou seja, pediu para a gente colocar esse número complexo Z no plano de Gauss. Então vamos lá. Pegamos aí já um plano de Gauss com a parte real e a parte imaginária. Nós temos, observando aí o número Z igual a 3 mais 4i, que a parte real é 3 e a parte imaginária é 4. Então você vai pegar aqui do 3 na parte real e do 4 na parte imaginária, faz um tracejado. Onde esse tracejado se encontra, no ponto de encontro do tracejado, nós teremos aqui então o afixo do número complexo Z. Bem, além disso, como nós já sabemos que o módulo dele é 5, dá para a gente representar o módulo dele. Como o módulo é a distância da origem até Z, até o afixo dele, então nós temos aqui o módulo do número complexo Z e nós sabemos que ele vale 5. Portanto, está aí a sua representação geométrica. Segundo exemplo, dado que o Z ele é menos 2 mais 2xi, determine o valor de x para que o módulo de Z seja 2 raiz de 2. O que você percebe? Esse segundo exemplo ele não é para você calcular o módulo de Z. O módulo de Z já foi calculado, é 2 raiz de 2. Ele pede para que, a partir do módulo, eu encontre quem é o x. Você pode perceber que o número complexo Z, a sua parte real é menos 2 e a sua parte imaginária é 2x. Então, nós queremos saber quem é o x da parte imaginária do Z. Bem, embora nós já tenhamos o módulo, mas como é para a gente calcular quanto é que vale o x, eu posso utilizar então a fórmula do módulo para saber quanto é o x. Você tem aí que o A é menos 2 e o B é 2x. Então vamos pegar a definição de módulo, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O módulo eu já sei que ele é 2 raiz de 2. Isso é a raiz quadrada de A, que é menos 2 ao quadrado, mais B, que é 2x ao quadrado. Bem, eu vou resolver as potências. Então 2 raiz de 2 é igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é 4, mais 2x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. O que a gente tem que fazer agora? Cancelar as raízes. E como é que cancela as raízes? Eleva ao quadrado dos dois lados. Essa é a estratégia para cancelar a raiz. Ao elevar ao quadrado dos dois lados, eu tenho que 2 ao quadrado é 4, vezes a raiz de 2 ao quadrado é a raiz de 4, que é 2. Então, no primeiro membro, vai ficar apenas 4 vezes 2. No segundo membro, eu elevo ao quadrado porque eu vou cortar a raiz com o expoente 2, a raiz com o quadrado. E vai sobrar apenas o que tem dentro da raiz, que é 4 mais 4x ao quadrado. Vamos resolver então 4 vezes 2 dá 8. Então 8 é igual a 4 mais 4x ao quadrado. Jogo 4 para o outro lado subtraindo. Então 4x ao quadrado é 8 menos 4. Portanto, 4x ao quadrado é 4. Passo o 4 dividindo. Logo, x ao quadrado é 4 dividido para 4, que é 1. Bem, se x ao quadrado é igual a 1, então x ele é a raiz quadrada de 1. E aqui vamos tomar cuidado. Raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. Portanto, o valor de x para que você tenha o módulo de z igual a 2 raiz de 2, ele vale mais ou menos 1. Bem, por que eu pude pegar aqui a raiz negativa e no exemplo anterior não pude? No exemplo anterior, se tratava do módulo. O módulo não pode ser negativo. Por outro lado, aqui nesse exemplo 2, não se trata de módulo.
se trata do valor de x, da incógnita x. A incógnita pode ser negativa, por isso que eu coloquei o mais ou menos. E claro, se você não colocar o mais ou menos, você vai estar colocando apenas uma das respostas, e são duas. Vamos continuar então. Exemplo 3 da Federal do Pará. Sendo A essa matriz de ordem 2 por 2, onde os elementos são números complexos, né? 1 mais i, 2i, 2 menos 3i e 2 mais 3i, determine o módulo do determinante A. Quer saber quanto é o módulo do determinante A? Só dá para eu saber o módulo do determinante A se eu souber primeiro quem é o determinante A. Então, nosso primeiro trabalho é calcular o determinante dessa matriz. Como a gente viu no segundo ano, o determinante de uma matriz de ordem 2, você vai fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, você pega o determinante de A, ele vai ser 1 mais i multiplicado por 2 mais 3i, que é o produto dos elementos da diagonal principal, menos 2 menos 3i multiplicado por 2i, que é o produto dos elementos da diagonal secundária. Feito isso, a gente vai fazer a distribuição agora. Multiplicação de número complexo, que nós já vimos como é que faz, é só distribuir normal. Então, distribuindo 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3i dá 3i, i vezes 2 dá 2i, i vezes 3i dá 3i ao quadrado. Menos, agora eu vou fazer a distribuição da outra parcela. 2i vezes 2 dá 4i, 2i vezes menos 3i dá menos 6i ao quadrado. E agora eu pego esse menos, já que eu tenho que subtrair os produtos, pego o menos e com ele trabalho o sinal com quem está entre parênteses. Lembrando que eu vou apenas trocar o sinal de quem está entre parênteses devido ao menos que está antes. Então, para isso, eu vou repetir o 2 mais 3i mais 2i mais 3i ao quadrado. Trocando o sinal de quem está entre parênteses, vai ficar menos 4i mais 6i ao quadrado. Bem, agora, além de juntar os que derem para juntar, vamos lembrar que a ao quadrado é menos 1. Então, você repete o 2, 3i mais 2i dá 5i, 5i menos 4i vai dar 1i, coloquei apenas i. Vou trocar i ao quadrado por menos 1, então vai ficar mais 3 vezes menos 1, mais 6 vezes menos 1. Vamos resolver as multiplicações que apareceram. Então, vou repetir 2 mais i, mais 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 6 vezes menos 1 dá menos 6. E agora, finalmente, 2 menos 3 dá menos 1, menos 1 menos 6 dá menos 7, mais i. O que a gente percebeu? Nós acabamos de descobrir que o determinante da matriz A é o número complexo que vale menos 7 mais i. Bem, nesse determinante, que vale menos 7 mais i, a parte real é menos 7, a parte imaginária é 1, seria menos 7 mais 1i. Bem, por que eu destaquei parte real e parte imaginária? Porque o que a questão está pedindo é o módulo do determinante A. Então, agora é só pegar a definição de módulo de número complexo. Nós temos que o módulo do determinante de A vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso vai ser a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado dá 49, 1 ao quadrado dá 1, 49 mais 1 dá 50. Ou seja, o módulo do determinante de A é a raiz quadrada de 50, de maneira que a resposta correta, então, é o item B. Bem, para a gente finalizar essa parte referente aí ao módulo dos números complexos, eu trago algumas propriedades para que a gente possa já saber e com isso até aplicar na resolução de alguma questão que possa aparecer. Bem, as propriedades dos módulos do número complexo, elas são idênticas e na verdade são decorrentes das propriedades do módulo de números reais. Embora módulo de número complexo não seja calculado da mesma forma, né, que se calcula módulo de número real, mas as propriedades são decorrentes, inclusive a definição é decorrente. Bem, assim, se você tem, por exemplo, Z e W números complexos, onde o Z é A mais BI e o W é C mais DI, nós vamos ter as seguintes propriedades. Primeira propriedade, o módulo de um número complexo ele é sempre um número real não nulo. Ou seja, o módulo do número complexo Z ele é sempre maior ou igual a zero. Isso é bem intuitivo a gente entender porque que o módulo
é sempre maior ou igual a zero. Vamos lembrar que o módulo de um número é a distância entre o afixo daquele número e a origem do plano de Gauss. Uma distância não pode ser negativa. Uma distância só pode ser zero ou positiva. Por isso, então, que o módulo de qualquer número complexo ele é sempre maior ou igual a zero. A segunda propriedade é que o módulo do produto de dois ou mais números complexos ele é igual ao produto dos módulos de cada número complexo em separado. O que é isso? Se você for calcular, por exemplo, o módulo de z vezes w, é só você pegar o módulo de z vezes o módulo de w. Você pode calcular os módulos em separado e só multiplicar os módulos. Isso parece óbvio, mas não é sempre verdadeiro. Por exemplo, essa propriedade não vale para a soma. Nem sempre é verdade que o módulo de A mais B, por exemplo, de Z mais W, vamos dizer assim, nem sempre nós teremos o módulo de Z mais W igual ao módulo de Z mais o módulo de W. Então essa propriedade ela não vale nem para a soma, nem para a subtração, mas ela vale para o produto. O módulo de Z vezes W é o módulo de Z vezes o módulo de W. Bem, o módulo de um número complexo e do seu conjugado são sempre iguais. Essa propriedade é super importante. Qualquer número complexo tem módulo igual ao do seu conjugado. Então, o módulo do número complexo Z é igual ao módulo do conjugado dele. E a outra propriedade que eu quero destacar é bem parecida com a segunda, é que o módulo do quociente de dois números complexos ele é igual ao quociente dos módulos de cada número em separado. Ou seja, o módulo de Z sobre W, na verdade, é o módulo de Z sobre o módulo de W. Lógico, com o número complexo W diferente de zero, porque se ele fosse zero, nós não poderíamos fazer a divisão. Bem, com estas propriedades eu encerro aqui a parte referente ao estudo do módulo do número complexo. Até a próxima aula, onde a gente continua os nossos conceitos referentes ao estudo de números complexos.